Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. Perdida a alma, tudo está perdido e para sempre. A salvação de nossa alma é o negócio mais importante e também o mais descuidado. Diz a Sagrada Escritura: que dará o homem em troca da sua alma? Mateus 16, 26. Coisa estranha. Ninguém quer passar por negligente nos negócios do mundo, porém estes mesmos não têm a menor preocupação em descuidar do negócio da eternidade, o mais importante de todos. Muitos fazem até tudo para perderem a alma, e a maior parte dos cristãos vivem como se as verdades eternas, céu, inferno, fossem meras fábulas. Nós, ao menos, não sejamos tão insensatos e pensemos seriamente de que nada nos serviria ganharmos o mundo inteiro se depois viéssemos a perder a nossa alma. Perdida a alma, está tudo perdido e para sempre. Não se poupa nenhum cuidado, nenhum sacrifício, nem se perde nenhum momento, nem um segundo sequer, para chegar a tal dignidade, ganhar uma demanda, concluir tal negócio. Não se come, não se dorme. Mas, depois que se faz para assegurar a salvação eterna, como é que se vive? Não se faz nada, ou, para melhor dizer, faz-se na verdade tudo para a perder, e a maior parte dos cristãos vivem como se a morte, o juízo, o inferno, o céu e a eternidade não fossem verdades de fé, mas sim fábulas inventadas pelos poetas. Diz a Sagrada Escritura: mas vós, de São Paulo, ao menos vós, meus irmãos, aplicai-vos ao grande negócio da vossa salvação eterna, que é o negócio que mais vos interessa. Tessalonicenses 4:11. Exclama Jesus Cristo: de que serve ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Mateus 16, 26. O reino eterno, diz São Bernardo, não se dá aos preguiçosos, mas aos que se houveram valorosamente no serviço de Jesus Cristo. Nossa Senhora apareceu em Fátima para nos lembrar, sobretudo, da necessidade da salvação da alma. Por isso ela recomendou com insistência aos 3 pastorinhos de rezar e fazer penitência pela conversão dos pecadores. Muitas almas vão para o inferno porque não há quem reze e se sacrifique por elas. São Bernardo dizia: todo o tempo que não usamos para Deus é perdido. A morte assusta os pecadores, que sabem que da primeira morte, do estado de pecado, passarão à segunda, que é a eterna. A morte é, porém, o consolo das almas boas, que, confiadas nos merecimentos de Jesus Cristo, têm indícios suficientes para estarem moralmente certas de se achar na graça de Deus. Para estas, a morte é preciosa, porque é um repouso suave depois das angústias padecidas no combate contra as tentações, ou em aplacar os temores e os escrúpulos de desagradar ao Senhor. Que consolo pode dizer: nunca mais ofenderei ao meu Deus? A morte, porém, assusta os pecadores, que sabem que da primeira morte, do estado de pecado, passarão à segunda, que é a eterna. Mas se estamos aqui para imitar a Cristo, que queremos nós, além de sofrer o martírio, o abandono, o amargor das perseguições, calúnias e humilhações, e tudo isso para a salvação de nossas almas? Ao ler a vida dos santos, de modo particular os santos mártires, 2 sentimentos devem brotar em nossas almas: uma profunda admiração e uma grande vergonha. Admiremos a coragem e a ousadia em anunciar e defender com a própria vida Jesus de Nazaré, mesmo diante dos mais terríveis sofrimentos, a alegria que sentiam ao tornarem-se participantes do sofrimento de Cristo,
o amor louco pelo Divino Mestre que os levava à cruz, à forca, aos caldeirões de óleo fervendo, às decapitações e tantas outras barbaridades. Mas, ao mesmo tempo, temos que nos envergonhar de nossa covardia e medo de falar de Jesus. Até mesmo para aqueles que estão conosco, da tristeza que nos abate quando o Senhor permite que os nossos planos não aconteçam da forma que planejamos, não conseguindo receber de Deus, pode tirar daí um grande bem para a nossa alma. Nos envergonhar do amor tímido e mesquinho que oferecemos ao Senhor, dando a Ele somente a sobra que nos resta do nosso tempo e da nossa vida, só o que sobra. Santo Agostinho disse uma frase muito profunda e com muito significado que deve levar a todos nós a nos questionar. Disse o santo: as mesmas misérias levam alguns ao paraíso e outros ao inferno. Não entendemos ainda que o caminho da salvação é estreito, que necessitamos do auxílio da graça. A graça que basta ao apóstolo e o leva a proclamar: é na fraqueza que triunfa o meu poder. E então eu passei a me glorificar de minhas fraquezas, a fim de que desça até mim a força de Cristo. Sim, eu me comprazo nas minhas fraquezas, nos meus ultrajes, nas angústias, nas perseguições sofridas pelo Cristo, porque quando estou na máxima fraqueza, é que estou forte. Sim, o homem só está próximo do céu quando está crucificado junto com Cristo na cruz, porque a altura da cruz é a altura do amor de Deus. Imitar e seguir a Cristo, portanto, deve ser nosso objetivo. Aqui entra definitivamente a vontade, e ela deve ser submetida à graça que o Senhor envia, mostrando o caminho reto que é estreito, e sabendo disso, mais é certo. Por isso, a necessidade de mortificar a vontade e até mesmo crucificá-la para ganhar esta batalha dificílima, mas totalmente possível, já que o Senhor colabora com aquele que quer de fato buscá-lo no meio de toda dificuldade. E esta luta não termina enquanto estivermos neste mundo. Enquanto isso, lutemos para purificar nossas faltas passadas e nos preservar das presentes e das futuras para nossa total santificação e salvação, sem o qual ninguém verá o Senhor, que é Santíssimo. O que Cristo rejeitou, rejeitemos também. O que Ele amou, amemos também. Tudo que é inimigo de Cristo é nosso inimigo também. Portanto, nada de andar de braços dados com o mundo, com o demônio. Temos que aprender e desejar sermos nada diante dos homens e do mundo, mas sermos tudo diante de Deus. Por isso, andai com o povo santo, com aqueles que querem contigo trilhar o mesmo caminho de salvação, o caminho até Deus. Isto facilitará os nossos passos. Desafiamos a todo tempo as leis e preceitos do Altíssimo. Vivemos no meio deste mundo, sem enxergar, cegos, surdos, mudos, sem forças, marionetes dos homens mundanos, já por 50 anos de manipulação dos inimigos de Deus. Isso não é possível. Precisamos mesmo fazer violência para entrar no reino de Deus. Rejeitar o que não seja santo e lícito imediatamente. Esta é a chave para não cairmos na armadilha do demônio. Impotentes que somos diante de tal situação, só podemos olhar para a Virgem Maria, para seu coração imaculado, e suplicar a ela que nos proteja contra toda influência do maligno, que nos dê a mão, que nos acolha em seu coração. É preciso fincar o pé, recusar ser arrastado como um cordeirinho para a destruição de nossa fé, de nosso espírito. É preciso ler, estudar, conhecer a verdade objetiva e clara de Deus, sua verdadeira doutrina, seus verdadeiros ensinamentos. É preciso amar, mas amar na ordem da caridade, ou seja, amar como Deus nos ordena, praticando seus mandamentos.
É preciso combater pelo bem de nossa alma, mas não combatemos. Não combatemos adequadamente porque nos últimos 50 anos não nos foi ensinada a nossa verdadeira fé católica, sobretudo na profundidade necessária para enfrentar esses graves males de nosso tempo. É uma falência completa da catequese. Não conhecem mais a fé católica, mas temos, como católicos batizados, o dever e a obrigação de buscar, conhecer e praticar a verdadeira fé católica, e se assim não fizermos, estamos nos condenando a nós mesmos por toda a eternidade, pois a todos nos foi dada graça suficiente para conhecer, amar e servir a Deus e, por conseguinte, salvar nossas almas da condenação eterna. Há hoje uma exagerada exaltação da virtude da tolerância, falsamente concebida como a virtude que se sobrepõe a todas as outras virtudes. Em outras palavras, deveríamos tolerar outras pessoas em suas ações imorais, a ponto até de parecer que apoiamos a moral equivocada. A tolerância é uma virtude, mas certamente não é a principal, que é a caridade. E a caridade é falar e ensinar a verdade. Nós devemos condenar o erro, o pecado, porque estão em desacordo com nossa própria natureza, como Deus nos criou. É preciso dar um basta ao falso sentido de diálogo que se infiltrou também na igreja. Não é possível reconhecer publicamente aqueles que apoiam violações abertas às leis de Deus, nem render a eles quaisquer tipos de honras. Isto é um escândalo, uma contradição, um erro. Avisa-nos São Paulo que devemos trabalhar em nossa salvação, não só com medo, mas com temor, visto que se trata da eternidade. Se na hora da morte estivermos na graça de Deus, tudo estará seguro e seremos felizes para sempre. Se ao contrário, a morte nos achar em pecado mortal, com que desespero confessaremos: desviei-me do caminho e já não há remédio em toda a eternidade. Aproveitemos o aviso. Quem sabe se esta meditação não é para mim o último convite? Quem sabe se não morreremos repentinamente? Portanto, quem não teme e não treme pela sua salvação, não se salvará. Afinal, quem conhece os juízos de Deus? Santo Arsênio tremia igualmente à vista da morte e, perguntando-lhe um de seus discípulos a causa, respondeu o santo: meus filhos, este temor não é novo em mim. Tive-o sem cessar durante toda a minha vida. Preparemo-nos, portanto, o mais breve o quanto antes para a nossa morte, a fim de que Deus não nos colha de improviso. O que esperamos para definitivamente abandonarmos o pecado e buscarmos uma vida de santidade? Queremos viver uma vida inteira atolados até o pescoço na imundície do pecado, pensando: na hora da minha morte me confessarei e salvarei a minha alma? Vou, pois, agora viver e desfrutar da vida e do pecado. Ora, para estes deixo o terrível aviso de São Jerônimo, doutor da Igreja. De 100.000 pecadores que vivem em pecado até a hora da morte, apenas um se salvará. Diz Santo Agostinho: Deus nos oculta o último dia da vida para que estejamos todos os dias preparados para morrer. Pois a penitência feita pelo enfermo é enferma. O pecador obstinado dificilmente detestará o pecado na hora da morte, pois como poderá odiar de coração o pecado se o amou até a hora da morte? São Vicente Ferrer acrescenta: é maior milagre a salvação de um desses pecadores do que ressuscitar os mortos, porque eles querem odiar seus pecados, mas eles não podem, não conseguem. Santo Afonso Maria de Ligório diz: como é difícil que um pecador que viveu muitos anos em pecado
se converta sinceramente na hora da morte, tendo a mente obscurecida e o coração endurecido. Finaliza o Santo Doutor. São Bernardo diz estas aterrorizantes palavras: o pecador no momento da morte será acorrentado com seus próprios pecados e eles vão dizer: opera tua sumus, non te deseremos. Somos suas obras e não vamos te deixar. Te acompanharemos ao juízo e depois vamos te fazer companhia eterna no inferno. Finaliza o santo. De fato, tendo amado o pecado até a morte, amou ao mesmo tempo o perigo de sua condenação e por isso justamente permitirá a Deus que pereça no perigo que viveu até a morte. Meu Deus, o que não vai acontecer com os pecadores infelizes que viveram em pecado até a hora da morte? Novamente citando Santo Afonso, que disse: o que será, portanto, dos pecadores nesta última hora para a eternidade, quando se verem sem ter feito boas obras e rodeado por todos os lados de inimigos que só pensam em precipitá-lo no abismo do inferno? Afligem-lhes os tormentos da morte eterna. Ai daquele doente que cai na última doença, estando em pecado mortal. Aquele que vive em pecado até a morte, morrerá no vosso pecado. É verdade que a qualquer momento um pecador é convertido. Deus promete perdoar, mas em nenhum pecador ele prometeu que lhe permitirá que se converta na hora da morte. Isaías nos diz para buscar o Senhor enquanto podemos encontrá-lo, de onde se conclui que haverá um tempo para alguns pecadores que buscarão a Deus e não poderão encontrá-lo. João 7,34. Se confessarão os desventurados à hora da morte, prometerão, chorarão, buscarão a misericórdia de Deus, mas sem saber o que fazem. Para esses, lhes acontece o mesmo que aconteceria a um que se vê sob os pés do seu inimigo e que ele tenha colocado a faca na garganta para matar. O infeliz choraria, pediria perdão, prometeria servir como escravo por toda a sua vida. Mas por acaso daria-se crédito ao inimigo? Não. Antes creria que essas palavras foram fingidas para escapar de suas mãos. Deus, vendo que todo arrependimento e promessas do pecador moribundo não saem do coração, mas são frutos do medo da condenação eterna, que parece tão perto, não concede o perdão. Porque o temor que não está acompanhado pelo amor de Deus não pode justificar o pecador, como diz o Evangelho: qui non diligit, menent in morte. O padre que ajuda os moribundos faz a recomendação da alma e implora ao Senhor dizendo: reconhece, ó Senhor, esta sua criatura. Mas Deus responde: eu sei que é minha criatura, mas ele não honrou-me como seu Criador. Ele me tratou como inimigo. Eu perdoaria os seus pecados cometidos no passado, em sua juventude, mas ele continuou desprezando-me até a hora da morte. Me voltarão a espada e não o rosto. E agora, no tempo de sua calamidade, querem que os livre do castigo? Que chame os seus deuses, isto é, aquelas criaturas, riquezas, aqueles amigos que amaram mais do que a mim. Pedi-lhes para vir agora para livrá-los do inferno que os espera. A mim somente tenho que castigar as ofensas que eles me fizeram. Eles rejeitaram as minhas ameaças feitas aos pecadores obstinados e não deram atenção a nenhuma delas. Então meu dever é o de punir os crimes que cometeram. É tempo da minha vingança e é justo que se execute. Fonte: Santo Afonso Maria de Ligório, sermão no 9º domingo depois de Pentecostes. Ocupemo-nos, portanto, do negócio de nossa salvação. O que esperamos? Que Deus nos envie para o inferno? Vivamos bem enquanto tivermos tempo, enquanto vivermos na terra,
porque se formos surpresos com a escuridão da morte, já nada poderemos fazer para garantir a nossa salvação. Amanhã vou me emendar, diz o pecador endurecido. E quem garante que nós chegaremos ao amanhã? João diz em Apocalipse 12:12 que o demônio, no momento da morte, vem com mais raiva e fúria do pecador, a fim de aproveitar o pouco tempo que lhe cabe para que não deixe escapar aquela alma. O Concílio de Trento diz que Jesus Cristo nos deixou o sacramento da extrema unção como uma forte defesa contra as tentações que o demônio nos ataca no momento da morte, acrescentando que nunca o inimigo combate com tanta violência para nos fazer perder a confiança na misericórdia divina como no fim de nossa vida. Seção 14, capítulo 9. Por isso, não deixemos nossa conversão para o último minuto e lembremos sempre dos ensinamentos acima, nos deixado pelos santos. E gritemos isso aos quatro cantos. Não podemos nos calar, ficar mudos diante do erro. Não podemos ver uma alma indo a passos largos na direção do inferno e com nosso silêncio sermos omissos e cúmplices desta condenação. Novamente citando Santo Agostinho, que nos ensinou dizendo: não sois inocentes se com seu silêncio permitis a condenação de quem avisado poderia salvar-se. Vamos nos corrigir, não amanhã, mas hoje, agora, pois não sabemos o dia, nem o momento de nossa morte, e precisamos e devemos buscar incessantemente nossa salvação. E se queremos morrer bem, devemos viver bem. São Pedro Crisólogo, um grande santo, com o dom da pregação, como instrumento do Espírito para a conversão de pagãos, hereges e cristãos indiferentes. O santo nasceu em Imola, na Itália, no ano de 380, e aproveitou sua vida gastando-se totalmente pelo Evangelho, a ponto de ser reconhecido pela Igreja como doutor. Isso se deu em 1729 pelo Papa Bento XIII. Diante da morte do bispo de Ravenna, o escolhido para substituí-lo foi Pedro, e neste tempo vivia num convento, aonde queria oferecer-se como vítima no silêncio. Mas os planos do Senhor eram outros e fizeram dele bispo. Pastor prudente e zeloso da Igreja, usou do dom da pregação como instrumento do Espírito para a conversão de pagãos, hereges e cristãos indiferentes na vivência da própria fé. Pedro lutou com as armas da oração, jejum e mortificações pela salvação de sua alma e da alma de seus fiéis, para assim desfrutar e transmitir pela palavra o tesouro da graça, isto até entrar na glória celeste em 450. Para buscarmos efetivamente salvar nossa alma da condenação eterna, devemos mesmo morrer para o mundo, morrer para nós mesmos. Temos para nos ajudar e nos servir de modelo a vida dos grandes santos e santas da Igreja. Finalizo esta meditação com as palavras de um destes santos, o extraordinário mártir São Tomás Mori, que disse essas magníficas palavras antes de morrer martirizado por amor e fidelidade a Cristo nosso Senhor. Esta que foi uma das orações de São Tomás Mori no cárcere, bem poderia ser a nossa. Disse o santo: dai-me, meu bom Senhor, uma fé plena, uma esperança firme e uma ardente caridade, um amor por vós, meu Senhor, incomparavelmente maior do que o amor por mim mesmo, e que não me prenda a nada que vos desagrade, mas que todos os meus amores se ordenem para vós. Dai-me, meu Senhor, um desejo de estar convosco, não para evitar as calamidades deste pobre mundo, nem para evitar as penas do purgatório, nem sequer as do inferno, ou para alcançar as alegrias do céu, ou em consideração ao meu próprio proveito, mas simplesmente por autêntico amor a vós.
Fonte Thomas More, Um Homem Só. Cartas desde a Torre. Madrid, 1989, página 125. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria, viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater